Eu vou falar agora um pouquinho sobre características de uma célula forte. E eu particularmente gosto muito de célula. Tenho uma célula até hoje na minha casa. Todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, a gente tem uma célula. E eu lembro, estava ali pensando, o meu início na igreja. Eu entrei em 2009, fazendo parte da célula do Marcos Aurélio e da Even, na Radicais da Tribo. Eu tinha como líder de geração o Gardel e a Ellen. Depois eu saí da Radicais da Tribo quando o pastor Pedro saiu, e fui para a célula do pastor Rodrigo, lá no Golden Green, e eu fazia parte da célula junto com o Diego Varão, Roxana e uma galera lá. Depois eu participei em 2011 de um encontro com Deus da Rede Mais Canções, e fui sequestrado pelo pastor Fred para fazer parte da Rede Mais Canções, e hoje eu sou pastor dessa rede, um dos pastores dessa rede. Mas a essência de célula nunca saiu de mim. É algo que eu gosto, é algo que eu vivo, é algo que eu busco fazer com que os discípulos tenham isso dentro de si. Porque célula é uma ideia que veio de Deus, e hoje a gente tem feito isso, e a igreja tem crescido, e uma das estratégias é a célula. A gente sabe que Deus não unge métodos, unge sim pessoas, mas quando as pessoas são ungidas por Deus e usadas por Ele com algumas estratégias, dá certo, e tem dado certo, e hoje a igreja, a IBA, vive isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre características de uma célula forte. Jadson foi muito abençoado com esse livro dele. Eu já peguei ali o meu livro fiado, porque eu não trouxe dinheiro. Eu peguei fiado, mas eu disse para ele que eu vou pagar. E Jadson, se eu me esquecer, não tenha vergonha de me cobrar, tá bom? Então eu fui lá e digo, eu tenho que pegar logo esse livro, porque eu estava só com uma xerox do capítulo. Eu digo, não é justo que eu ande com uma xerox, eu tenho que ter esse livro. Fiado foi só para mim, tá? Fiado foi só para mim. Não vai, tu vendeu fiado para o pastor André, eu quero um fiado também. Não dá, lá não tem, só foi para mim mesmo. Queridos, e quando fala de célula forte, é impossível, eu creio que é impossível existir uma célula forte com um líder fraco. Fala para o teu vizinho, não existe célula forte com um líder fraco. Eu vou te dar um exemplo, pastor Rodrigo. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Amém ou não amém? Tem até um flamenguista ali. O Flamengo é o melhor time do Brasil, tem os melhores jogadores do Brasil, mas não está na liderança do campeonato. Recentemente trocou o líder. O Flamengo começou a voltar a ganhar, começou a ter um desempenho, porque o Flamengo tem Diego, tem Everton Ribeiro, tem Guerreiro, tem só craque. Mas por que não estava ganhando? Até juiz ele tem. Quem lembra dos 7-1 da Copa do Mundo que teve aqui no Brasil? Alguém lembra? A seleção brasileira não mudou muito não, de lá para cá. São praticamente os mesmos jogadores. Mudou o líder. Hoje é Tite. Se eu não me engano, não sei quantos jogos ele já tem aí, que ele só perdeu um. Cara, a seleção está arrebentando e continua sendo a mesma seleção. Eu lembro que quando teve uma partida, uma decisão com os pênaltis, o capitão, Thiago Silva, era o que mais chorava dentro de campo. Era o mais inseguro dentro de campo. A seleção perdeu o pênalti, e aí foi aquele negócio, sabe? O líder, a tua célula vai ser resultado da tua liderança. Se a tua célula é forte, pode ter certeza que o líder é forte. E eu comecei a entender isso, que eu dizia, não, eu preciso buscar isso. Em 2011 eu estava sentado ali onde Alan está sentado, e eu recebo uma mensagem no meu celular: amanhã você assume a célula. Correu um frio na barriga, que eu não me lembro mais quem estava pregando, que eu nem prestei mais atenção na pregação, porque eu fiquei tão nervoso. A partir dali, eu comecei a primeira disciplina que nós, como líderes de célula, e que temos uma célula forte, precisamos ter, é a disciplina da oração.
Eu recebi a mensagem no meu celular do meu líder chamado Eduardo. Ele disse: a partir de amanhã a célula é sua. Eu comecei a orar desde no dia anterior, quando eu recebi a mensagem. Eu digo: Senhor, o que é que eu vou pregar? Eu não sei pregar, eu tenho vergonha, eu não sei orar. O que é que eu vou fazer? A primeira pregação de todo mundo, eu creio que todo mundo já falou sobre ansiedade. Porque para falar de ansiedade a gente nem precisa saber pregar. Então é só falar sobre ansiedade. Eu falei sobre ansiedade, tinha um livrinho da célula. Então eu li o livro todo naquele dia, porque eu estava nervoso. Mas a partir dali eu entendi que a disciplina da oração tem que fazer parte da nossa rotina, tem que fazer parte do cotidiano de um líder forte, para ter uma célula forte. Ter uma célula forte, ontem eu estava pensando, o que eu vou falar? Eu gosto muito de academia, eu gosto muito de malhar. E eu entendi isso no dia que eu estava pesando 92 quilos, e eu tenho 1,72 m, então eu estava ficando fofinho, não gordo. Eu estava ficando fofinho. E eu disse: não, eu vou mudar a minha rotina, eu vou mudar a minha disciplina. E para a gente ser forte, aí recentemente eu fui no meu médico ali, e ele disse: André, você ganhou 10 quilos de músculo e perdeu 7 quilos de gordura. Eu digo: uau. Quando eu postei o vídeo, teve uns que disse: é bomba. Eu digo: não é, é disciplina. E para tu ter um físico legal, tu precisa fazer algumas coisas. Para tu se tornar forte, para tu perder peso, para tu ganhar músculo, algumas coisas precisam acontecer. Além de treinamento, tu precisa ter aqui. A gente precisa ter uma boa alimentação. A gente precisa mudar os nossos hábitos. A gente precisa ter muito exercício físico. A gente precisa ter muito treinamento. E hoje nós estamos em treinamento. Nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter disciplina. Porque sem foco, sem disciplina, tu pode começar um regime, mas não consegue terminar. Tu pode perder 20 quilos, mas logo logo tu vai recuperar 30 quilos. A gente precisa ter foco, ter disciplina, a gente precisa ter disposição, a gente precisa ter ânimo, a gente precisa às vezes repousar, a gente precisa às vezes descansar. E isso é uma vida de alguém que quer ter, isso é uma disciplina, é uma rotina de alguém que quer ter um físico legal, alguém que quer buscar atingir algumas metas para você. Mas quando se trata de célula forte, ser um líder forte, a gente pode pegar essas mesmas chaves e trazer para a nossa vida, como discípulo, como líder de célula. E eu te digo que a gente tem que ter a disciplina da oração. Disciplina da oração é simplesmente ter a disciplina de mudar o teu hábito, começar a buscar orientação, começar a ter comunhão com Deus. Precisa ter outra disciplina que se chama jejum. Se o líder que não jejua, é complicado. O líder que não ora, é complicado. O líder que não tem uma boa alimentação, nunca vai se tornar forte. Consequentemente, a sua célula vai ser fraca. Aonde eu vou me alimentar? Eu me alimento no Senhor e na palavra de Deus. Não existe segredo de alimentação para aquele líder que quer ser forte. O segredo se chama Bíblia. As pessoas, às vezes, a gente quer crescer, a gente quer ficar bitolado só em assistir pregações de grandes homens na internet. E eu costumo dizer que eu já ouvi líderes assim: a gente senta numa roda para conversar sobre as coisas do reino de Deus. Mas tem líder que só diz assim: ah, pastor fulano de tal falou isso. Ah, a ministração do pastor Luiz Hermínio, ele fala disso. E meu irmão, e a Bíblia fala o quê? Tu não fala o que a Bíblia diz. É sinal que esse cara se alimenta do que os outros têm se alimentado. Não, ele tem comido, tem se alimentado na mesa do banquete. E quando tu tem a experiência de tu mesmo buscar o alimento sólido no Senhor, tu começa a crescer cada vez mais. Tu não vai comer o que os outros já comeram, tu vai comer aquilo que tem para ti comer. Tu vai te alimentar, tu tem para te alimentar. Então, se a gente não tiver a disciplina da oração, se a gente não tiver a disciplina do jejum, se a gente não tiver a disciplina de buscar se alimentar na palavra de Deus, nós não conseguiremos ser líderes fortes e nós não conseguiremos ter células fortes.
A gente precisa estar se alimentando. A gente precisa. Jadson foi muito feliz quando ele diz aqui, ó: a célula é apenas o meio pelo qual o Espírito Santo flui. Portanto, se elas não estiverem espiritualmente vivas, elas irão se tornar apenas mais um programa. Célula não é programa. Célula não tem que ser só mais um. Eu tenho que ir para a célula segunda-feira. Não posso fazer nada. Por quê? Porque eu tenho célula segunda-feira. Dessa célula eu não abro mão. Eu não abro mão de ter essa oportunidade de estar ali naquele momento. Gente, eu como anfitrião, muitas das vezes eu sou mal educado. O pastor Augusto falou aí. Eu como anfitrião, muitas das vezes eu sou mal educado. Porque eu sou tão chato com célula, que eu sou o primeiro a ir embora da célula na minha casa, porque eu tenho que ir para se desfrute. Então muitas das vezes eu vejo, a célula tem que demorar. Ontem o pastor Fernando falou sobre o tempo do louvor, da oração, da palavra, do lanche. Quando eu vejo que a célula está prolongando demais na minha casa, eu digo: gente, eu tenho que ir para trabalhar, tá? Aí eu já estou dando a deixa, aí vai para casa. Procura rumo. Aqui tu veio para cá só para célula, só para receber a palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas querem dizer: terminou a palavra, liga o videogame. Meu amigo, inventaram videogame. Eu sou contra videogame, pastor. Eu converso com algumas pessoas, eu digo: eu sou contra. Liga o videogame, o que foi ministrado na célula acabou. Já foi por água abaixo, porque o FIFA 2018 já tomou conta de tudo. Então muitas das vezes eu sou tão disciplinado no que diz respeito a célula se manter forte, ter o objetivo, não ser um programa, mas sim ter um objetivo de compartilhar a palavra de Deus. Porque eu, sendo líder forte, de uma célula forte, eu vou formar discípulos fortes. E isso tem que fazer parte do nosso cotidiano, isso tem que fazer parte da nossa rotina. Apóstolo Paulo diz no capítulo, em 2 Timóteo capítulo 2, diz assim, ó: pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus. Como eu vou fortificar na graça que há em Jesus, se Jesus tem sido segundo plano na minha célula? Então eu preciso ter a disciplina de que Jesus sempre vai ser primazia na minha célula, que a palavra de Deus sempre vai ser mais importante na minha célula. Eu tenho que ter a disciplina de orar, eu tenho que ter a disciplina de jejuar, eu tenho que ter a disciplina de me alimentar, para que os meus discípulos e aqueles visitantes da minha célula possam ver isso em mim, possam ver isso naquela célula. E a gente precisa entender isso. Não existe célula forte sem líder forte. Não existe. Não há como ter sucesso numa liderança de célula sem ter uma vida diária de leitura da palavra. Irei me reter em falar muito sobre o assunto e da palavra de Deus. Eu vou estar buscando a palavra de Deus, me retendo só em falar da palavra de Deus, mas só se eu me alimentar da palavra de Deus. Senão a gente vai falar outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então a gente tem que se alimentar. Boa alimentação é fundamental para o nosso crescimento. Boa alimentação é fundamental para quem quer ser forte. Já dizem os nutricionistas, os nutrólogos, que um bom regime começa dentro de casa, começa na tua cozinha, ou seja, começa na tua alimentação. Um bom líder de célula, uma boa célula forte, começa na tua alimentação. Aonde tu tem alimentado? Qual é o tipo de comida que tu tem comido? Então a gente precisa entender que para ter uma célula forte, para ser um líder forte, a gente precisa ter disciplina. Disciplina é fundamental na nossa caminhada. Eu quero falar agora sobre preparo. É outra chave que para ser uma célula forte, precisa estar tudo preparado. Eu me lembro que Abraão, uma certa vez, deu uma missão para um servo dele. E ele disse: olha, tu vai ter que ir atrás de uma mulher para o meu filho. E essa mulher não tem que estar ali, não tem que estar aqui. O servo se preparou para essa missão.
O servo sentou com Abraão, planejou e disse: olha, Deus, se eu vou dizer para ela me dar água, se ela der água para mim, der água para os meus caminhos, ela vai ser essa mulher. Mas só que esse servo planejou tudo, ele preparou tudo, e ele ainda levou 10 camelos para trazer uma mulher. O cara estava altamente preparado para aquela missão que Abraão tinha dado para ele. Eu não sei por que ele levou 10 camelos. De repente ele disse: não, ela vai ter uma serva, vai que um camelo morra no meio do caminho, vai que ela queira trazer todas as coisas dela, eu vou levar 10 camelos para nada dar errado. Ele recebeu uma missão, e ele trouxe Rebeca para Isaac. O preparo, a preparação tem que ser com muita excelência. A gente não tem só que se preparar espiritualmente no jejum, na oração e na alimentação, mas a gente tem que preparar todo o ambiente para que a célula seja forte. A gente tem que preparar essa reunião. Quando fala de preparação, eu vejo uma pessoa que para mim é uma inspiração no que se diz respeito à preparação. O cara trata a geração dele com tanto zelo, com tanto amor. É Alain. Bem aqui, ó, Alain, da Movidos pelo Reino, não é isso? Eu acompanho ele. Eu botei outro dia um comentário no post dele, que ele me inspira, porque o cara trata a geração Movidos pelo Reino com tanto amor, com tanta excelência, que é impossível, eu estou sendo ousado, é impossível ele gerar discípulos que não sejam excelentes, que não sejam preocupados, dedicados. Porque quando tu transpira isso, outras pessoas vão se inspirar naquilo que tu tem transpirado. Se eu sou excelente, eu vou gerar discípulos excelentes. Se eu faço com tanto amor, as pessoas que frequentam a minha casa, quando abrirem as suas células, eles vão dizer: eu tenho que fazer igual ou melhor do pastor. Eu tenho que preparar. Como o pastor Augusto falou, o anfitrião tem que receber e dizer assim: querido, seja bem-vindo. Tem que, sabe, a pessoa tem que se sentir no lugar agradável, e que aquele lugar foi preparado exclusivamente para ele receber aquilo que Deus tem para ele. Eu lembro que uma certa vez uma moça foi para a célula da minha casa, e ela estava com uma filha, um filho que nasceu de 5 meses. Ela era paciente de uma médica que tem na minha célula, e ela foi, e essa criança estava morrendo, nasceu muito novinho, 700 gramas, algo assim, muito pequenininho. E no final, quando eu encerro a célula, eu sempre pergunto: alguém tem alguma oração especial? Porque às vezes a gente se esquece. Então eu digo: alguém tem alguma oração especial? Aí a moça disse: eu quero que você ore pelo meu filho. Então a gente fez uma oração forte. Na outra segunda-feira, ela voltou com testemunho que o filho dela já tinha saído da UTI, que houve algo no mundo espiritual que melhorou a saúde daquela criança. Ou seja, aquela mulher entendeu que na célula é lugar de milagre, que na célula é lugar de receber bênção, na célula é lugar de se alimentar, é lugar de receber algo para a nossa vida, para a nossa casa. E quando tu faz isso com amor, quando tu segue o que o pastor Fernando falou, tudo bonitinho, quando a gente se posiciona como o que o pastor Augusto falou, é impossível a gente não ser uma célula forte. É impossível as pessoas saírem das nossas casas da mesma maneira, porque elas vão ver Jesus em nós, vão ver Jesus através de nós, vão ver Jesus naquela casa e naquele lugar. A gente precisa preparar com excelência. O líder que anseia em ter uma célula forte precisa ter o hábito de desenvolver, de preparar a sua reunião. Comunhão é outra chave que a gente precisa entender, que para ter uma célula forte precisa haver comunhão. Muitas das vezes o líder tem mais comunhão do que célula, e isso é errado. A comunhão é necessário. Atos capítulo 2 fala sobre isso. Lá fala sobre perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A comunhão é necessário. Jadson deu até um exemplo de uma célula dele que estava enfraquecida, e de repente ele criou uma comunhão. Mas
A comunhão tem que fazer parte, mas não tem que ser o fundamental. Muitas das vezes a gente só está na comunhão. Ontem eu fiquei triste quando a gente vê um treinamento desse. Ontem eu estava trabalhando. Trabalhando, mandei uma mensagem para o pastor Rodrigo. Tu está onde, pastor? Eu digo, eu estou na igreja. Eu digo, está cheia. Ele disse, está muito cheia, mas podia estar mais. Beleza. E de repente, eu fico sabendo que líderes e discípulos estão na casa de fulano de tal jogando este maldito videogame. Eu digo, meu Deus. Eu fico zangado. Não, às vezes eu peco, gente. Mas eu fico indignado com um negócio desse. Porque a gente está preparando algo para ganhar São Luís para Jesus. A gente não está fazendo algo para satisfazer o ego do pastor Joaquim, não. A gente está fazendo algo para impactar essa cidade e as pessoas saberem que São Luís foi transformada por um bando de líderes que frequentemente estão sendo treinados com esse objetivo de ter pessoas aos pés de Jesus. Não pessoas debruçadas numa televisão jogando videogame. Líderes. Aí a gente tem que descer a ripa. A gente desce a ripa, às vezes dói, né? Tem um discípulo aqui que ri logo. Mas é verdade, gente. A comunhão tem que fazer parte do processo. Pastor Joaquim, uma certa vez eu pequei. Eu tinha uma célula. Eu tenho sempre esse desejo de célula e ganhar pessoas para Jesus. Eu tenho um discípulo ali chamado Diogo Cruz. Levanta a mão aí, Diogo. E o desejo de Diogo era ganhar o pai dele para Jesus. André, eu era líder de geração. Ele disse, André, eu preciso ganhar papai. Eu digo, leva ele para a célula. Não, ele não vai para a célula. Eu digo, e agora? Bora abrir uma célula na casa dele. Ele, vamos embora abrir uma célula na casa dele. Gente, foi a primeira célula que eu fiz, aonde um dos discípulos andava de cueca dentro da célula. Ele vinha de samba canção. Eu digo, Diogo, já sabe que essa célula a gente não pode convidar. A gente não pode convidar. O que é que eu vou fazer? Então a gente sentava na mesa do café, e tinha dias que eu chegava lá para dar essa célula para ele e dizia, tu não está com Deus. Eu dizia, como é que eu não estou com Deus, seu Cruz? Se eu estou vindo para cá para falar dele. Não, tu está com um semblante diferente. Eu já era injuriado de olhar esse homem de samba canção todo dia, toda semana. E ele vinha de samba canção. E eu falava, pregava. Eu dizia, bora usar outras estratégias. Eu comecei a chamar alguns discípulos que tinham um testemunho forte. Uma vez eu levei de Filipe e disse, Filipe, bora lá conversar com o seu Cruz. A gente vai falar um pouquinho da palavra de Deus, sobre o milagre, sobre a transformação. A gente dá um gancho, dá o testemunho do pai de Filipe, que tem um testemunho muito forte de cura, e depois a gente fala de ti. Eu comecei a falar, e eu disse, não, Filipe aí, ó, homem de Deus, teve a vida transformada, vai casar com a filha do pastor e tal, não sei o que. Fiz aquele negócio. E eu disse, para Filipe perdeu um irmão, o pai dele... Perdeu um irmão, André? Eu digo, foi. Pronto, a célula foi para a morte do filho, do irmão de Filipe. Aí ele dizia, Filipe, meu filho, mas tu viu o teu irmão morto? Ele vi, mas tinha muito sangue. Tinha sangue, mas teu pai ficou zangado. Eu digo, seu Cruz. Eu digo, Diogo, e agora, Diogo? Pá, vamos embora. Começamos a falar, aí comecei a falar, aí teve o decol. Aí ele, André, Diogo está ficando doido. Eu digo, o que foi? Ele foi a manhã toda na igreja orando. Eu digo, amanhã não, foram 12 horas. Mas ele olhou 12 horas. Ele orou 12 horas. Thelma, minha filha, essa igreja de André é a melhor que tem. Está botando Diogo para orar 12 horas. A gente tem que mandar Paloma para lá, é outra filha. A gente tem que mandar Paloma para essa igreja. Aí Paloma vai entrando, e ele diz, Paloma, minha filha, vai para a igreja de André, que lá Diogo ora 12 horas. Eu sei que seu Cruz vai e volta, aquele negócio da perseverança que o pastor Augusto falou, que teve uma vez que eu dei uma palavra sobre ele se entregar para Jesus. Eu sei que conversa vai, conversa vem, conversa vai, palavra, e oração, e jejum, e palavra, porque tu falar com ele, tu tem que te alimentar. E aí palavra, eu disse, seu Gil Cruz, eu acho que chegou o momento
do senhor se entregar para Jesus. Na célula anterior eu tinha falado sobre cair, a gente tocou no assunto de cair no Espírito. Ele disse: o senhor aceita orar comigo? Aí ele: mas eu não vou cair não, né? Eu disse: não, o senhor não vai cair, mas eu queria que o senhor entregasse sua vida para Jesus. Ele olhou com os olhos cheios de lágrimas para Diogo e para Dona Telma e disse assim: eu vou fazer isso por vocês. E ele se entregou para Jesus depois de um tempo. Mas sabe, começou com uma célula diferente, mas com um objetivo: de levar pessoas para Jesus. Então uma comunhão se transformou numa célula onde a palavra de Deus era ministrada. Agora, não é a célula que tem que se transformar numa comunhão. A gente pode usar das estratégias da comunhão. Eu vejo Diego Varão, alguns discípulos meus também usam as estratégias da pelada, do futebol. Chama, leva os convidados e palavra. O filho do pastor Augusto, do pastor Raimundo, tinha uma célula aqui na quadra chamada Célula do Desafiado. Célula do Desafiado. Ele levou o livrinho dele para a célula, para a quadra. O time que saía, ele sentava em célula. Não, agora é o teu time. Vai lá, outro. Célula. Eu não sei como ele continuava. Saiu de novo, perdeu, 2-0. Senta aqui, onde a gente parou? Mas são estratégias através da comunhão para levar a salvação. Agora, isso só acontece o quê? Quando existe o líder forte. Líder forte gera células fortes. A gente tem que sempre manter um ambiente saudável na célula. A célula não tem que ser um fardo para o líder. A célula não tem que ser um fardo para o anfitrião. A célula não tem que ser um programa para aquele visitante. A célula tem que ser um ambiente agradável. Deus é um Deus de relacionamento. E desde a criação do mundo, a gente sabe que Deus continua querendo se relacionar. Célula tem que ser um ambiente agradável, um ambiente saudável para relacionamentos entre irmãos e Deus. Tem pessoas que falam de célula. Não, eu não quero. Não quero saber de célula, porque na célula tinha um discípulo que eu emprestei um dinheiro e esse discípulo ficou me devendo e eu não quero mais saber de célula. Alguém já ouviu coisas assim? Tem coisas assim: não, eu fui para a célula e na célula aconteceu isso. Sabe por quê? Porque não é uma célula forte, muito menos saudável. A célula tem que ser por isso que eu digo, célula tem que ser um ambiente para compartilhar a palavra de Deus, orar, e cada um vai para a sua casa meditando naquilo que foi ministrado naquele dia. Comunhão a gente faz num momento depois, a gente faz em outra reunião. Então célula tem que ser um ambiente saudável, tem que ser um ambiente agradável. A célula tem que ser um lugar de discipulado. A Bíblia conta, quem tem Bíblia aí? Abre comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você vai me acompanhando, capítulo 4, capítulo 4, do verso 7 ao 11, a gente vai ler. Esses últimos meses, setembro e fevereiro, e outubro, setembro e outubro, a gente começou a fazer uma estratégia nova na Rede Mais Canções. A rede está passando por algumas mudanças, está passando por algumas transformações, e eu creio que não é só a rede, a própria Igreja de Cristo tem passado por mudanças, tem passado por transformações. E eu disse que a gente decidiu que é tempo de se alinhar, é tempo de todo mundo estar falando a mesma palavra, o mesmo propósito e compartilhando o mesmo Espírito. Que não esteja, é uma rede de 9 gerações, que não esteja um caminhando para cá, outro caminhando para cá, aquele falando aquilo, não, que todos nós estejamos no mesmo propósito. Então eu disse, a partir de agora a gente vai ter uma reunião mensal com os líderes de gerações, e eu quero agora todas as megacélulas nesses meses de setembro e outubro, e eu estarei em todas as megacélulas. Hoje, 3 horas, eu tenho mais uma megacélula. Porque eu estou dando a mesma palavra, eu estou passando aquilo que está no meu coração para todos os discípulos, para que todos nós estejamos focados na mesma coisa. Para que todos nós estejamos
meditando no mesmo espírito. E a gente tem que ter esse discipulado, a gente tem que entender isso. Só que a gente sabe que o Senhor compartilha dons para mim totalmente diferente dos dons que Ele libera sobre a vida do pastor Rodrigo e do pastor Joaquim. Eu costumo dizer que Deus deveria ter liberado o dom de cantar para mim, porque eu queria cantar, mas eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Eu vi que o pastor Augusto aqui, ainda agora aqui, Deus começou a liberar esse dom sobre a vida dele, ele já começou a cantar um pouquinho. E cantou bem. Eu senti a presença de Deus através do louvor do pastor Augusto. Mas esse dom o Senhor tem insistido em não me dar. Mas a gente entende que existe esse dom. Então olha só o que diz no livro de 1 capítulo 4. Mantenham, eu vou ler a Bíblia e a mensagem, vocês vão me acompanhando. Tudo neste mundo está para ser consumado. Portanto, não tomem nada como certo. Olha o que ele diz: mantenham uma vida de oração. É uma das disciplinas para ser um líder forte e ter uma célula forte. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida... Eu estou lendo a mensagem, tá? Como a vida de vocês dependessem disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem teto. E façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a você e permita que todos participem dele. Ou seja, o Senhor te deu o dom, só que as pessoas que caminham com você precisam participar daquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Que sejam palavras de Deus, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, brilhante presença de Deus se tornará evidente por meio de Jesus. Ou seja, os dons, quando há um discipulado, quando há uma transpiração da inspiração que você faz em Jesus e na palavra de Deus, todo mundo começa a receber aquilo que Deus tem para você. O discipulado é uma característica de uma célula forte e de um líder forte. Os teus liderados precisam se inspirar naquilo que você tem se inspirado. Se você se inspira em Jesus, sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Paulo está dizendo: te inspira em mim, porque eu tenho me inspirado em Jesus. Se a gente for discipuladores, que a gente consiga inspirar os nossos discípulos a fazer exatamente da maneira que a gente está fazendo, eu tenho certeza que a gente consegue fazer com que todo mundo caminhe na mesma direção, no mesmo propósito. Acaba com esse negócio de partidarismo, acaba com esse negócio de ciúme. Líder forte não tem ciúme. Fala para o teu vizinho: líder forte não tem ciúme. Eu sempre fui da Rede Mais Canções, mas sempre caminhei com o Rodrigo, pastor Rodrigo, pastor da Rede Revolução. Sabe por quê que nunca existiu ciúme? Porque pastor Fred sempre soube a posição dele em Deus. Pastora Flávia sempre soube da posição dela em Deus. E sempre soube que eu estava conectado no mesmo propósito e que eu podia andar com ele, porque ele também estava no mesmo propósito deles. E quando há isso, acaba com esse negócio de ciúme. O que foi? Fulano está andando só com Cicrano, e Cicrano é da outra geração. É líder fraco, é líder que não se garante, é líder que está em outro propósito, não no mesmo propósito da igreja. Semana retrasada foi passada, eu estava pregando na célula na casa de Radal, que é da Rede Revolução, e eu sou pastor da Rede Mais Canções. Pastor, mas tu é de outra rede. Não, eu sou da mesma igreja. Eu sou da mesma igreja. Líder forte, quando discipula os seus discípulos com força, com sabedoria, dão alimento sólido, não tem negócio de ciúme. Todo mundo vai caminhar no mesmo propósito. Eu me lembro uma certa vez que eu mandei uma mensagem para o pastor Fernando Borges, e eu disse: pastor, eu não sou teu pastor, eu não sou teu líder, mas eu queria te mandar isso aqui. Ele me deu uma resposta e disse assim: não, tu é o meu pastor, assim como Augusto é meu pastor, assim como Carlinhos é meu pastor. Ou seja, um pastor dizendo que nós todos somos pastores um dos outros.
Mas sabe o que significa isso? Segurança, liderança forte, propósito, todo mundo unido no mesmo propósito. Então a gente precisa entender o que é um discipulado. Discipulado, tu não é abraçar os teus discípulos e fazer com que eles sejam teus, porque tu está trazendo eles para ti. Não, discipulado é tu fazer os teus discípulos caminharem contigo por causa daquilo que tu tem colocado para ele comer. Quando tu é bem alimentado, tu não vai precisar comer na cozinha, na mesa de outro. Está entendendo? Então o discipulado é importantíssimo para que nós tenhamos uma célula forte. Mas como é que vai ter um discipulado? Eu me lembro que quando eu era líder de célula, eu liderava 7 células numa semana. Lembra-te, Rodrigo Arraes? Pastor Rodrigo chegou e disse assim: tu é um péssimo líder. Eu digo: quem és tu para falar de mim? Porque na época, no começo, a gente não aceita crítica. Ele disse: tu é um péssimo líder. Eu digo: por que, senhor? Líder que é líder, gera líder. Tu está liderando 7 células, tu nunca vai multiplicar. E eu entendi que liderança, isso foi em 2011, que liderança na igreja é uma das diferenças da liderança nas empresas, é isso. Muitas empresas a gente quer chamar tudo para nós, e a gente quer ter o controle de todas as áreas. Não vai. A mesma coisa na igreja, a gente não precisa liderar 7 células. Eu não estava multiplicando. Eu comecei com uma célula em 2011. 3 anos depois a gente estava com 85. Aí saiu o Isaac, a primeira geração que eu liberei. Pastor, mas tu não ficou triste porque tu enviou, separou? Eu digo: não separei, eu multipliquei. E Jadson fala sobre isso. Quando a gente multiplica, a gente não separa. Quando a gente multiplica, não separa. Uma célula gerou 85. Não é para dizer que eu consegui ter 85 células, não. Eu consegui ter a partir do momento que eu fui discipulado. Ele disse: ei, está fazendo errado. Tu não vai multiplicar. Tu não vai crescer. Gera líderes. Então, uma das chaves também para ter uma célula forte é que a gente precisa treinar pessoas. E o melhor, o pastor Augusto falou aqui de forma brilhante. Eu como empresário, eu acabei de contratar garçom com experiência. Eu estou desempregado, pastor André, mas eu já trabalhei em fulano, nem me procura. Nem me procura. Porque a gente traz todos os vícios que aquelas pessoas tinham nas outras empresas, traz para cá e nunca dá certo. A melhor coisa que tem é tu treinar alguém novo. Alguém que está cheirando a leite, alguém que está novinho em folha, para que tu possa treinar exatamente da maneira que tu tem planejado, exatamente da maneira que a igreja tem nos direcionado. Por isso que tem um livrinho da célula, que a gente fala a mesma linguagem sempre. Então a gente precisa treinar. Toda célula precisa estar treinando novos líderes. Agora, eu li agora em 1 Pedro: tu tem o teu dom. Tu, através dos teus dons e da graça que o Senhor liberou sobre a tua vida, vai utilizar isso em favor do treinamento e do discipulado que você vai fazer. Cada um usa os dons da melhor maneira possível. Cada um utiliza a graça que o Senhor, a multiforme graça que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, justamente para servir ao Senhor e fazer os discípulos do Senhor. Então, numa célula forte, precisa existir o discipulado e treinamento de novos líderes. Se não houver treinamento para os novos líderes, como iremos multiplicar? Essa é a pergunta que Jadson faz no livro dele. Como iremos multiplicar se nós não temos formado líderes? Foi o que o pastor Rodrigo perguntou para mim. Além disso, o que precisa ter? Precisa queimar no teu coração um grande e forte desejo por multiplicação. Por multiplicação. Pastor, mas tu estava falando que a gente tem que focar em aumentar o número de células. Mas só pensa em célula? Não, porque célula é lugar de salvação. Quando há multiplicação, há salvação. Quando eu envio, abro uma célula lá no lugar, para
pode ser pessoas lá no Gapara que vão se encontrar com Jesus através da minha célula. Da mesma maneira que eu abro uma célula, lá no Renascença, vai ter pessoas que vão se encontrar com Jesus através da minha célula. Porque através da célula a gente leva para o encontro. Através da célula pessoas são batizadas. Através da célula as pessoas têm suas vidas transformadas. Através da célula há cura na vida, na família de muitas pessoas. Então tem que ter um desejo forte e grande por multiplicação. Não por números, mas por salvação. Aonde há uma célula, pode haver pessoas salvas. Por isso que eu digo, vamos acabar com célula de crente. André, mas como é isso? Eu sou contra a célula de crente. A minha célula, de vez em quando, vai um monte de discípulo. Um monte de discípulo, que quer estar na célula. Mas quando eu abri a minha célula, eu disse, a minha célula vai ser só para pessoas que não frequentam a igreja. E que não fazem parte da rede. Sabe por quê? Porque muda o propósito. Célula é evangelística. Célula é lugar para a gente levar pessoas para Jesus. Os crentes vêm para a igreja orar, vêm para a igreja se alimentar. E quem é crente vai começar a fazer escola de líder para começar a abrir a sua célula em casa e levar quem não é crente. Levar quem ainda não conheceu a Jesus. Levar aqueles. Eu me lembro que o irmão de Filipe ia para a minha célula. Eu ganhei Filipe para Jesus numa célula. Na segunda célula eu ganhei ele para Jesus. Eu botei ele na parede. O irmão dele foi de Abadá. Algum folia. Foi de Abadá. Ele dormia a célula toda. Mas eu vi que Filipe estava focado. Eu digo, eu vou ganhar esse rapaz para Jesus. Na segunda célula eu ganhei ele para Jesus. Eu fiz ele confessar. Não, confessa mesmo. Minha líder chegou e disse assim, rapaz, André, não é assim. Eu digo, não, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Moral da história. O rapaz nunca se desviou. Continua sendo crente. Deus tem abençoado. Ainda deu a filha do pastor para ele casar. Porque eu entendi que eu tinha que multiplicar, eu tinha que passar para as pessoas aquilo que eu estava vivendo, e aquilo queima dentro de mim, o desejo de multiplicar, o desejo grande, a vontade de fazer com que as pessoas vivam o que eu vivo. Vivam o que eu vivo. Agora eu vou te dizer uma coisa, quando tu é um líder que respira isso, aonde quer que você vá, isso começa a ser notório, as pessoas começam a notar isso. As pessoas começam a entender que aquele desejo de multiplicar dentro de ti, tu começa a transformar os ambientes. Além de tu ter uma célula forte, aonde tu vai, as pessoas começam a ver que o teu Deus é forte. Para encerrar, um breve testemunho. Eu assumi a gerência, já falei em algumas células, eu assumi a gerência de uma construtora aqui em São Luís. E eu assumi a gerência comercial, onde eu trato com todas as imobiliárias de São Luís. Então a gente constrói, a galera constrói, e eu tenho esses relacionamentos com as construtoras. Então eu assumi esse cargo, e a primeira coisa que eu digo, vamos reunir todas as construtoras, ou todas as imobiliárias, porque eu preciso me apresentar para essas pessoas. Então reuni 60 imobiliárias num salão, e eu comecei a falar. Eu digo, meu nome é André, sou formado em administração, tenho um MBA em marketing, e sempre trabalhei na Ambev, na área comercial, e comecei a me apresentar. E quando eu comecei a falar de como seria a minha sistemática de trabalho, como eu iria gerenciar esse relacionamento, eu entendi que não, estou falando muito de mim, eu preciso mudar. E eu vou te dizer uma coisa, quando tu é homem de Deus, tu é homem de Deus em púlpito, tu é homem de Deus em casa, e tu tem que ser homem de Deus aonde quer que tu esteja. Tu tem que ser. Ai pastor, mas uma reunião dessa de trabalho, numa reunião de trabalho. E eu comecei, eu preciso, porque o que queima dentro de mim? É Jesus. Eu brinco muito, eu falo a verdade. Eu digo que
Eu vivo das minhas empresas e do meu trabalho. Eu pago minhas contas com a minha empresa e com o meu trabalho, mas eu vivo do Evangelho. Eu gosto disso, eu sinto esse desejo. E eu digo, não, eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Eu disse, gente, sobre gerenciamento, há um tempo atrás eu fui numa palestra de um homem chamado Jack Welch, e ele começou a falar sobre liderança, e ele falou de um exemplo de liderança, no qual vai ser esse o exemplo, que vai ser o meu modelo para a gente gerenciar isso aqui, e para a gente se relacionar. E ele falou sobre uma liderança servidora. Quando eu falei disso, eu disse assim, e vocês conhecem quem foi o maior líder servidor? Aí surgiu um dono de uma imobiliária, sim. Eu digo, quem? Ele disse, Jesus. Eu disse, é agora. É agora, isso tem 3 semanas. É agora. Eu digo, pois é. E esse Jesus, ele deixou um manual de liderança para todos nós. E o meu relacionamento com vocês imobiliárias vai ser pautado nesse manual, porque nesse manual me diz que eu posso ser um bom marido, que eu posso ser um bom pai, que eu posso ser um homem, que eu posso ser um bom funcionário, que eu posso ser um bom chefe. Nesse manual diz que eu posso fazer tudo da melhor maneira possível. E esse manual se chama Bíblia Sagrada, não tem outro manual. E eles começaram a ficar olhando, e eu disse, a gente tem metas, não tem? Eles temos metas. Quem vai bater a meta? Esse mês, vamos bater a meta, vamos. Mas sabe uma coisa? Existe nesse manual que eu falei para vocês, uma mulher que tinha uma meta, que tinha de estancar o sangue dela, que há 12 anos ela estava sangrando. Ela tinha uma meta. E eu comecei a falar sobre posicionamento e atitudes para atingir uma meta. Então, para atingir a meta de imobiliária, de construtora, eu utilizei a palavra de Deus. A mulher hemorrágica só foi curada porque ela se disponibilizou, ela teve atitude, ela se posicionou. O cego Bartimeu só foi curado porque ele se levantou e porque ele clamou. A filha de Jairo só foi curada, ressuscitada, porque Jairo se prostrou. Ou seja, as atitudes. Eu comecei a falar sobre atitude e posicionamento, mas falando pautado na palavra de Deus. Acabou a reunião, só eu crente. As imobiliárias começam a vir falar comigo e dizem assim, glória a Deus, em nome de Jesus vamos bater as metas. Eu disse, glória a Deus, em nome de Jesus vamos bater as metas. Aí a dona da construtora virou para mim e disse assim, André, é impressionante, quando as pessoas compram uma ideia, elas incorporam aquilo que é falado. Gente, só eu era crente, mas a maneira na qual eu me expressei para falar da minha maneira de gerenciar, mudou todo o comportamento de uma pessoa. Era glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus em nome de Jesus. Então aonde tu for, se tu for um líder forte, aonde tu for te posicionar como um líder forte, tu vai mudar aquele lugar. E aí chega um casal, e diz assim, pastor André. Eu digo, pastor André, tu me conhece? Conheço. Eu já fui na célula da Isabela e do Bruno, e tu deu uma palavra lá, e eu tive a oportunidade de ir num culto das 7 que tu pregou, e eu estou muito feliz de agora poder trabalhar contigo. Naquela hora, veio uma paz no meu coração tão grande, e uma tranquilidade de que, aquele casal me olhou ministrando numa célula, me olhou ministrando numa igreja, e numa reunião de trabalho, eles me viram com o mesmo posicionamento de estar no Senhor. Ou seja, foi um testemunho que eu dei para eles, que o que eu sou na célula, eu sou no púlpito e eu sou no trabalho. E é isso que nós precisamos fazer, para sermos líderes fortes e termos células fortes, porque através disso, pessoas serão trazidas para o pé de Jesus, para perto de Deus, e terão sua salvação. Amém?